tudo bom? Aqui estou eu de novo. Gente, hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vai ser uma demonstração mais simples, tá? Mas é um trabalho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a fazer cerâmica. Ah, Isso fazem, lá sei eu, 40 anos atrás, mais ou menos isso. Ah, a minha professora era uma pessoa maravilhosa, a Francesca Duceschi. Era uma italiana, ela já faleceu, e ela fazia muitos painéis, assim, ela tinha o que ela gostava de fazer eram painéis, e com lá, sei eu, 80, ela vai pedrada, quase 90 anos, ela ainda conseguia ainda subir nos andames e fazer painéis de cerâmica maravilhosa. E ela nos ensinou uma técnica que eram para fazer pequenos painéis, né? E eu, na época, fiz um casaril. Me lembro que eu, na época, adorava casarios e coisa, eu acho que estava até na moda os casarios, então eu fiz um casaril. Muito legal. E não achei a minha peça, eu sei que eu tenho ela guardada em algum lugar para mostrar para vocês, mas essa está comigo ainda. Hoje vou fazer uma demonstração bem simples, assim, porque senão fica muito longo também o nosso vídeo para mim demonstrar uma peça com mais detalhe, com mais primor, assim, de desenho. E é uma coisa que eu me lembro que na época me deu muito prazer fazer e nunca mais tinha repetido. E outro dia, pensando, eu digo, olha, é uma coisa bem legal de eu mostrar aqui, até porque isso tem uma memória bem afetiva para mim, assim. Então, assim, ó, o que a gente faz? A gente pega um gesso, tá? Isso aqui eu preparei hoje de tarde, ou seja, tem umas 3 horas aí de feito, ele tá úmido ainda, tá bem úmido, tá? E aí a gente prepara, isso pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser do tamanho que vocês quiserem. Eu fiz pequeno para ficar mais rápido. E o que eu fiz? Eu desenhei num papel o meu desenho que eu queria fazer. Fiz ele invertido, tá? Porque quando a gente for passar ele para o gesso, melhor dito, eu fiz ele normal, mas quando eu passar ele para o gesso, ele vai ficar invertido. Então, vocês têm que ter essa consciência de que quando vocês forem desenhar, tem que transferir ele do avesso para poder, quando eu imprimir a minha argila aqui, ele ficar na forma que eu quero, né? Então, o que a gente faz? Eu desenhei nesse papel, pode ser jornal, pode ser papel craft, qualquer papel, né? E eu vou pegar um hidrocor e vou passar em cima do meu desenho, tá? Então, como o meu desenho é bem abstrato, não tem grandes requintes, se sair fora do risco também não tem problema. O importante é que ele fique desenhadinho. Gente, isso aqui dá para fazer muita coisa legal. E com mais... Eu não sei desenhar, né, pessoal? Então, eu sempre vou pro lado mais abstrato, assim, que é o que eu curto fazer. Passo hidrocor, bem passadinho, em todas as linhas. Não pode esquecer de nada. Bem passadinho, tá? Não esqueço que o meu desenho tá invertido, né? Aí, eu vou botar em cima do meu gesso, vou posicionar ele bem direitinho do jeito que eu quero e vou borrifar álcool. Eu faço assim, ó, passo a mão, né? Olha só, pessoal, eu disse para vocês que podia ser qualquer papel, aí fui testar que não funcionou, tá? O papel vegetal não funcionou legal.
Então, voltei pro meu papel, que é um craft, tá? E esse eu sei que funciona. Então, a mesma coisa, vou botar lá. Peraí que tá invertido isso. Vou botar lá e vou botar meu álcool aqui. Passar a mão. Na verdade, o álcool vai fazer soltar lá o hidrocor. Na verdade, isso aqui eu estou transferindo meu desenho para o gesso, tá? Para quem é bom de desenho e pode fazer direto com lápis no próprio gesso. Eu gosto de fazer no papel, ó. Tá? Para mim, porque eu não sou boa de desenho, então, ó. E ele imprime bem direitinho ali, ó. Estão vendo? Tá. O que nós vamos fazer aqui? O que eu fiz aqui, ó. A gente vai escavar isso aqui e esse nosso vinco, ele vai fazer uma aresta na cerâmica na hora que a gente imprimir esse gesso. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão dizer assim, mas é um carimbo. Não deixa de ser um carimbo, só que com arestas bem profundas. Por quê? Porque eu quero que fique a aresta em alto relevo. O meu desenho vai ficar em baixo relevo. E eu, na hora de esmaltar isso, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o meu baixo relevo com um esmalte como se fosse uma corda seca. Então, fica muito fácil de executar o trabalho e fica muito fácil de vocês visualizarem como que vai ficar o alto e o baixo relevo, né? Funciona como carimbo? Também funciona como carimbo. Claro que eu aqui estou demonstrando para vocês um desenho pequeno, né? Mas se vocês quiserem fazer um desenho maior, que tu faça uma barra na volta, ele vai ficar como se fosse um quadrinho. Não sei se vocês estão me entendendo. Depois eu vou mostrar a peça ali impressa na cerâmica, acho que vocês vão entender melhor. E aí o que eu faço? Olha só, eu vou pegar uma ferramenta que seja mais firme, não pode ser uma ferramenta muito molezinha, como por exemplo essas, ó. Elas são ótimas de trabalho, vocês estão vendo? Mas elas são flexíveis. Então essas já vai ter um pouco mais de dificuldade. E o que eu gosto de usar mesmo é uma goiva, tá? Essas goivinhas bem simplesinhas de trabalhar em madeira, né? Elas funcionam super bem, que é o que eu vou começar a trabalhar. Depois eu vou finalizar com essa outra aqui. Então, assim, ó, primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou lá e vocês viram que o gesso tá bem macio, né, gente? Por que ele tá macio? Porque ele tá úmido. Isso não dá para fazer muito quando ele tá muito duro. É que não dá, vai ser mais difícil de trabalhar com ele. E ele estando maciozinho assim, ó, é muito fácil da gente fazer o nosso vinco, digamos assim. E eu vou devagarinho, porque ele tá molhado, então não pode ser com muita força aqui, senão a gente faz muito profundo. Que também pode ser, né, gente? Isso aí é dependendo do gosto de cada um. E dependendo do desenho, né? Se eu tiver um desenho com muitos altos e baixos, aí a gente vai ter que cavar um pouquinho mais. Eu vou cavar bem suave aqui só pra gente ver. Ó, e vou devagarinho tirando. Claro que o meu desenho é pequeno, então eu tô com uma goiva pequenininha. Mas pode ser uma goiva bem maior. Tudo vai depender do desenho que vocês vão elaborar. Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu não vou terminar todo o desenho, senão a gente vai ficar horas aqui. Mas vou fazer um pedacinho para vocês verem como é que eu finalizo também, tá? Isso aqui dá para fazer muita coisa legal. É muita mesmo. Posso trabalhar fundo, posso trabalhar texturas,
Ele vai funcionar tipo um carimbo. Pessoal, é assim que eu faço meus carimbos também, tá? Eu faço gesso, uns copinhos, e depois, quando ele está úmido, eu vou trabalhando e vou fazendo as minhas linhas ou a minha textura, para depois carimbar isso na cerâmica, que é diferente um pouco disso que eu estou mostrando para vocês, mas só para vocês terem ideia de que o gesso também é um material bem legal de trabalhar com os carimbos, tá? Ó, vou fazer só um pedacinho, depois a gente vai trabalhar com aquele ali. Então, agora eu pego a minha ferramentinha e vou tirando, ó, até deixar o mais parelhinho possível e lisinho a minha aresta. Vocês podem usar qualquer coisa. Um pauzinho, uma faquinha. A gente termina usando isso porque a gente tem, né? Mas não impede de vocês usar qualquer ferramenta para poder fazer isso aqui. Essas goivinhas são bem acessíveis, fáceis de encontrar. Não precisa ser uma goiva profissional. E vou limpando até eu achar que a minha profundidade está adequada que eu quero. Pode ser bem superficial e pode ser bem profundo. O que vocês têm que cuidar aqui? Que essa aresta sempre fique nesse sentido, tá? Porque se eu fizer ela assim, para dentro, no caso, o que vai acontecer? A argila vai trancar ali e não vai sair, né? Mas isso é um princípio de qualquer tipo de carimbo que a gente faça para poder liberar a argila quando a gente trabalha, tá? Tem que cuidar isso. Então, eu sempre pego ou uma goiva ou uma ferramenta, uma esteca de cerâmica, que eu tenha essa certeza de que ele vai ficar bem marcadinho. E dá para fazer desenhos bem elaborados, bem legais. Ó, deixa eu pegar um pincel. Ó, pincel também para limpar, né? Até para ver a profundidade que tá a minha aresta. Às vezes tem que limpar, ó, porque o gesso... Não esqueça que o gesso está úmido. Ele dá uma grudadinha. O importante é que ele fique do jeito que a gente quer. Entenderam como é que funciona? É muito gostoso de fazer isso aqui. Vamos supor que agora eu quero fazer, emoldurar isso, né? O que eu vou fazer? Vou pegar a minha estequinha devagarinho e vou emoldurar para fazer tipo um quadrinho, digamos assim. Agora eu não vou respeitar aqui o meu desenho, tá? Quando a gente moldura, fica mais fácil de usar ele também como com esse princípio aqui que eu estou ensinando para vocês, não como carimbo, tá? Sempre limpando bem para ver o que a gente está fazendo. E aí, o que eu faço depois que eu termino todo o meu desenho? Eu vou deixar secar esse gesso bem sequinho, tá? Para mim poder imprimir o meu desenho.
Nesse caso, gente, eu faz muito pouco tempo que eu fiz ele, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. Ele tá muito, muito, muito gostoso de trabalhar. Tá bem suave o gesso. Vocês também podem trabalhar, isso eu já falei, vou falar de novo, em planos diferentes, tá? Mais alto, mais baixo. Isso também fica bem interessante aqui. Tô mudando um pouco meu desenho, gente. Eu quero enquadrar ele para vocês. Depois que eu desenho tudo, escavo, o que eu faço? Eu pego um pouco de argila, tá? E vou imprimindo aqui para saber se as alturas estão do jeito que eu quero. Nesse caso aqui, ó, como é uma coisa que não vou me preocupar com a altura da aresta, tanto faz, mas vamos supor, se vocês tiverem um trabalho mais elaborado, aí é importante fazer isso. Aí vocês vão testando, vão imprimindo, vão tirando uma cópia e vendo, tá legal. Não, aqui tem que tirar um pouquinho mais. Aqui, não sei se vocês estão me entendendo. Acho que sim, né? Ó. E do desenho que eu fiz, eu já criei outro padrão aqui, na verdade. Para quem gosta de trabalhar com painéis, e você sabe que eu adoro trabalhar com painéis, é muito bom de fazer isso aqui, porque vocês fazem os módulos e só replicam eles depois, entendeu? Então, dá para fazer muita coisa boa, muita. Deixa eu limpar ele bem para a gente imprimir agora. Tá, aí vocês vão me dizer, tá, mas tem que imprimir agora? Eu vou imprimir para mostrar para vocês. Tem o outro que eu fiz ali também. E só para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar isso aqui. Tá bom? Ó, dou mais uma ajustadinha. E depois que eu esmaltar essas que nós vamos fazer hoje, outras que eu já fiz hoje também, aí eu mostro para vocês o resultado. A primeira impressão sempre vai sair um pouquinho de gesso junto, gente, porque tá muito úmido ainda, né, aqui. Vocês podem escrever, né, botar frases, palavras, e aí não esqueçam que tem que ser invertido.
senão quando vocês copiar vai sair errada a palavra, tá? A palavra é o que mais prende aqui no caso de ter que sair certo, ter que ser invertido, né? E do desenho também, dependendo. Ó, vou pegar agora um pedacinho de argila e vamos imprimir aqui, vamos ver como é que vai ficar. Ó, e aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, ó, de pecinhas que eu já copiei dessa matriz aqui, tá? Ó. Ficou bem legal. Eu só fiz só para vocês verem, mas tá bastante uniforme as arestas, tá? E o que eu vou fazer agora? Claro, vou dar acabamento, vou deixar secar, vou fazer o biscoito. E o que eu vou esmaltar? Eu vou esmaltar o que tá embaixo, o relevo aqui. Não sei se vocês conseguem me entender. Então, tipo, né? Eu vou vir com esmalte em todas essas regiões aqui, ó. Então, ele vai funcionar como se fosse uma corda seca, né? Com uma aresta bem volumosa, no caso, assim, e dentro do desenho que eu fiz no gesso, tá? Então, aqui eu fiz outro exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui eu fiz hoje, tá molinho ainda. Ó, eu imprimi, né, num pratinho não, numa argila, e depois botei numa forma aqui para fazer a forma de um prato, que também vou dar acabamento aqui depois. E aí, o que eu posso fazer aqui nesse caso? É esmaltar, deixar as arestas em alto relevo, e em baixo relevo eu vou botar o esmalte, que inclusive a gente faz com a pipeta, né? Que fica mais fácil, tá? E pode ser tanto em alta quanto em baixa temperatura, sem problema, respeitando os esmaltes da sua temperatura adequadas, tá? Então, vamos imprimir aqui vamos ver como é que ele vai se comportar, que agora a gente vai ver. Ó, pega uma argila, ela tem que estar molinha a argila, tá? Deixa eu dar uma esmagadinha aqui. E não esqueçam que a primeira sempre vai sair com um pouquinho de gesso e que eu não uso a primeira cópia, tá? Porque se ficar resíduo de gesso, pode dar problema lá na queima. Então, eu uso uma argila bem simples para fazer a primeira impressão. Apoio bem. Eu não posso bater muito nesse gesso, gente, porque ele tá muito molhado ainda, tá? Então, é com carinho aqui. E vou passar meu rolinho. Pode ser o rolinho, pode ser botar 2 madeiras aqui, passar o rolo também serve. Isso aí cada um vai fazer a sua técnica, que tá mais acostumado, né? E essa passada é bem passada, tá? Porque senão às vezes não imprime direito, principalmente a primeira vez aqui que nós estamos fazendo. Eu já dou uma alisada, né? E vamos cortar. Eu sempre corto na medida do gesso. Só nesse caso aqui que eu não cortei, que eu deixei uma rebarbinha, até para mostrar para vocês que também funciona tipo um carimbo.
mais uma... Vamos ver como é que vai sair isso. E voilá, vamos ver. E olha aqui ele com a rebarbinha, né? E já saiu outro desenho diferente do que eu tinha programado ali, porque também na hora a gente pode mudar e fazer outras coisas que também fica bem legal. Olha só que legal que fica. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Ó, vocês viram que fica bastante resíduo de gesso, né? Principalmente na placa, assim. O que eu analiso aqui agora? As minhas arestas estão do jeito que eu quero trabalhar um pouquinho mais, quero afundar mais, né? O que não dá é para fazer mais leve, né? Mas geralmente ela já fica boa, tá? E é uma coisa muito prazerosa de fazer, gente. Muito bom. E vocês podem também usar, né, regiões só do desenho, no caso, sem usar toda a plaquinha. Vou fazer um aqui só para a gente ver. Aí ele funciona. Aqui nesse caso funciona como um carimbo, né? Gente, depois que eu vejo que tá bom o meu desenho, que é assim que eu quero, o que eu faço? Eu boto para secar meu gesso bem devagar, bem normal, como qualquer gesso, só não boto perto do forno, né? Que ele não gosta muito de forno. Já estraguei várias formas por querer apressar a secagem. Mas no sol pleno seca bem rapidinho. E vocês podem usar bem legal. Ó. Ok? Então é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me perguntem. E é uma técnica que estou resgatando ela. Pretendo fazer bastante coisas com ela. Muitas coisas. Isso aqui dá para fazer azulejo, dá para fazer pratos, dá para fazer o que vocês quiserem. Vai depender do tamanho do gesso que vocês vão trabalhar, né? Então, está aberta aí uma nova maneira de trabalhar e que dá para explorar muito, mas muito mesmo, né? Dá para trabalhar com engobes, com esmaltes, né? Com aquarelados. Tudo fica legal aqui. Um abraço e muito obrigada.